Eu assisti Odisseia na sala errada, e mesmo assim saí de lá certo de uma coisa. A IMAX 70mm é pequeno para a grandiosidade desse filme. Sim, meus amigos, o tamanho da tela nunca foi assunto. Fala, maratonistas! Eu sou Iago e, meu amigo, se você já assistiu a Odisseia, esse vídeo é pra você. Mas se você não assistiu, esse vídeo também é pra você. Porque aqui a gente não vai falar sobre spoiler, a gente vai falar sobre o objetivo desse filme. Pra quem assistiu o filme Odisseia, o objetivo desse vídeo aqui é só adicionar mais uma camada à experiência que você teve. Mas pra quem não assistiu, é pra poder fazer vocês, quando forem ao cinema, assistirem tudo com outros olhos. Porque a Odisseia, cara, não é um filme sobre gigantes, sobre criaturas mitológicas. É sobre o que sobra de um herói depois de uma guerra. E isso é um ponto que ninguém tá falando. Vamos começar dizendo que as minhas expectativas para esse filme estavam estratosféricas. Sim, eu sei que a gente não deve ir pro cinema com expectativa tão alta assim, mas se isso é um crime, me prenda, meu amigo, porque desde que eu vi que Christopher Nolan ia fazer um filme chamado A Odisseia e que as notícias sobre a produção desse filme, sobre elenco, sobre como ia ser tudo feito, as minhas expectativas elas foram crescendo cada vez mais. Normalmente a gente se frustra, mas meu amigo, esse filme conseguiu me surpreender de formas que eu não consigo descrever pra vocês. Foi simplesmente uma experiência surreal. E foi como eu disse, eu assisti na sala errada. Eu não assisti no IMAX 70mm, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem IMAX 70mm. E na verdade, em poucos lugares do mundo que a gente tem a sala que comportaria a forma como Christopher Nolan gravou. Mas mesmo assim, meu amigo, a imersividade que eu tive nesse filme, ela foi fora de série. Sem mencionar que, para além de conseguir superar as minhas expectativas, esse filme ele tem quase 3 horas de duração e são aquelas 3 horas de duração que você não sente a hora passar. É porque a gente se pergunta, tem necessidade de gravar um filme em IMAX 70mm com poucas salas? Será que isso não foi a audácia de Christopher Nolan? Talvez tenha sido uma audácia dele, mas eu acho que aquela história é uma coisa muito grandiosa. A Odisseia é uma história muito grandiosa que precisou ser contada de uma forma muito grandiosa. E olha que eu tô dizendo isso mesmo tendo assistido na sala errada. Vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais e nas notícias sobre como foi que esse filme ele foi gravado. O ponto desse filme, que foi o grande chamariz, foi justamente toda a questão tecnológica envolvida por detrás. A gente sabe que os filmes IMAX que a gente assiste, eles são filmes que são produzidos com uma câmera que traz uma qualidade muito boa. Só que um ponto que sempre incomodou muito a galera, a câmera da IMAX, na hora que ela grava, ela faz muito barulho. Então, muitas vezes, o que é que tem que acontecer? Depois que o filme é gravado, os atores eles têm que voltar para o estúdio, numa cabine, e regravar o áudio por cima daquilo que eles atuaram. Então, isso faz com que as coisas elas fiquem mais delicadas, principalmente na pós-produção. E só quem conhece um pouco da história de Christopher Nolan sabe que ele é muito perfeccionista em muita coisa. Fazer isso daí para ele, talvez, poderia também trazer algumas inconsistências, que era algo que ele não queria. Então, ele decidiu que para contar essa história grandiosa, ele precisaria de uma máquina grandiosa. Então ele foi a primeira pessoa a utilizar a câmera IMAX 70mm. Só que por mais que ela conseguisse entregar uma imagem gigantesca com um grau de detalhes absurdos, alguns problemas existiam. O primeiro era de que essa máquina ela só consegue gravar alguns minutos. A troca de filme ela teria que ser feita de forma muito intensa, e várias vezes. E isso traz um problema. Se na hora que o filme acaba não tem como gravar mais, os atores eles têm que ficar parados na mesma posição, esperando a troca de filme para poder continuar gravando. E aí pode acontecer aqueles famosos erros de corte na hora que fosse fazer a edição. Uma coisa que a equipe de Christopher Nolan fez foi, a pessoa responsável por estar trocando os filmes, ela treinou tanto que conseguiu fazer essa troca em poucos segundos, para que os atores eles não sentissem isso. E aí óbvio que eu fui com isso em mente para poder ver se eu conseguia pegar algum ponto de emenda na hora que eu tava assistindo o filme. E cara, não tem. O filme ele é muito lisinho, ele é muito perfeitinho na forma como ele continua, você não consegue pegar nenhum trecho assim que descasa. Então mostra que essa engenharia aí funcionou muito bem. A outra coisa lembra que eu falei que as câmeras IMAX tradicionais, elas fazem muito barulho? Então imagine essa de 70mm, ela faz um barulho absurdo. E aí a galera da equipe de Christopher Nolan tinha isso em mente. Então o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma grande caixa em volta da câmera para poder conseguir abafar o som, para poder eles conseguirem gravar ali mesmo, sem precisar ter que ir para estúdio para regravar por cima, que daria trabalho. E aí conseguiram abafar o som, fez de uma forma que o som ele poderia ser tirado aí na pós-produção, não seria algo que
que impactaria de forma grave a produção desse filme. Só que aí entra um outro ponto. Resolveu o problema do som, mas essa caixa que foi criada em volta da máquina, da câmera para poder gravar, ela era gigante. Então na hora que tinha cenas de um ator contracenando com o outro, eles não se viam. Então isso causa outro problema. Como é que você atua sem conseguir ver o seu parceiro? Então aí a equipe de Christopher Nolan pensou em uma outra coisa. Eles utilizaram a física, meu amigo. Sim, eles botaram uma série de espelhos. Eles fizeram, na verdade, um jogo de espelhos em volta dessa grande caixa. E isso, inclusive, foi contado por Anne Hathaway em uma entrevista. Porque, de fato, eles em muitos momentos não viam o colega de cena. Nesses espelhos, o espelho que ficava na frente do ator não refletia o reflexo dele mesmo. Na verdade, quando eles olhavam pro espelho, eles viam o reflexo do colega de cena. Então, isso tirava aquela ideia de que eles não estavam contracenando com o seu parceiro de cena. E isso é muito interessante, porque mostra o cuidado, o carinho que essa equipe teve para poder fazer com que as coisas pudessem acontecer. Agora, se tem uma coisa que me pegou legal aqui, é a questão do fogo. O filme, ele é todo baseado numa época muito antiga, então não tinha iluminação artificial, a gente não tinha essa forma clara de conseguir ver as coisas. E que pra você gravar um filme com essa qualidade de detalhes, é simplesmente impossível você utilizar iluminação de fogo real, simplesmente não dá. Só que não tem como eles botarem luz artificial, porque senão isso gritaria na tela. Então eles tiveram que criar alguma coisa para poder simular o fogo. E eles criaram piras em LED. É impossível você assistir esse filme e você dizer que a iluminação não foi toda feita com chama real. Sem mencionar o fato de que a forma como as roupas tiveram que ser feitas, as armaduras tiveram que ser feitas, tudo teve que ser feito de forma real e extremamente detalhada. A câmera IMAX 70mm, ela consegue captar de forma muito gritante quando o tecido é sintético. E a gente sabe que naquela época não tinha tecido sintético. Então a equipe de produção desse filme teve que correr atrás disso, estudar sobre isso para poder entender como é que tudo isso funciona. A gente teve essa grande engenharia, essas grandes informações que foram saindo, e é óbvio que todo mundo que ouve tudo isso aí que eu disse pra vocês fica curioso pra poder assistir o filme. E eu, sinceramente, achei uma jogada interessante. Não é à toa que a Odisseia, ela entrou pra história como sendo um filme que teve uma pré-estreia com um ano antes do seu lançamento. O filme não tinha sido nem gravado ainda e a galera já tava vendendo os ingressos. E os ingressos engostaram em questão de minutos. Só que o mais interessante é que quando você assiste o filme, em nenhum momento do filme ele vai usar isso como sendo o objetivo. Na verdade, o que acontece é, eles criam uma engenharia tão perfeita para poder fazer com que você, na hora que tá assistindo, você não se dê conta de que tem tudo isso por detrás. A questão técnica, na verdade, a sala grande, a tela enorme, a câmera que faz barulho, tudo isso tem um objetivo muito grande, que é contar uma história grandiosa de uma forma grandiosa. E é aqui que eu acho que é o coração desse filme, cara. É a mensagem que ele quer trazer. A Odisseia, como eu disse, não é um filme de fantasia, não é um filme de herói apenas, não é um filme de uma jornada. É um filme sobre autoconhecimento, é sobre ego, é sobre entender como é que a gente sobrevive depois de tanto caos, de tanta tragédia, de tanta perda. A gente tá falando de Odisseu que leva 10 anos pra poder voltar pra casa. Por que que essa jornada é tão sofrida? Por que que tantas pessoas voltam antes de Odisseu? E aí eu disse pra vocês que eu não ia trazer spoiler e não vou. Mas a mensagem desse filme é justamente sobre isso. Como é que depois de uma guerra, os heróis, eles se sustentam, sabe? Porque o que a gente vê nos livros de história é justamente o quê? Ah, houve a guerra, a galera ganhou, e aí estão celebrando, tá todo mundo feliz, agora os vitoriosos estão comemorando. Será que é assim mesmo? Será que todas as pessoas envolvidas numa guerra, elas realmente ficaram 100% felizes, genuinamente felizes e totalmente realizadas com tudo isso? E é esse ponto que o filme ele levanta, né? Odisseu, ele é responsável pela questão de como a guerra de Troia, ela acabou se desenvolvendo, mas quais foram os impactos que isso trouxe pra ele? Porque numa guerra a gente tem o quê? A gente tem sacrifícios, a gente tem perdas, a gente tem que fazer coisas que fogem da nossa essência muitas vezes, ou então trazem o pior da nossa essência muitas vezes. Quando a guerra é vencida, Odisseu ele faz essa análise. Cara, eu perdi tantos colegas, matei tanta gente, eu destruí tanta coisa, a troco de quê? É isso que o filme traz. E o que faz a Odisseia ser tão incrível, para além de toda a questão técnica, para além das atuações, é justamente a forma como Christopher Nolan ele quis trazer isso. Eu acho que talvez possa ser uma grande viagem da minha cabeça, mas o que eu peguei desse filme foi: a Odisseia é um filme de época, é um épico, mas que traz um contexto super atual. A gente vive travando inúmeras guerras, inúmeras batalhas diariamente. A nossa vida é sobre matar leão todo dia, é sobre tentar conquistar o que a gente quer conquistar. Quem é que a gente se torna depois que a gente conquista? Ou o que é que a gente faz
pra poder conquistar aquilo que a gente quer. E aí, muitas vezes, a gente acaba conhecendo uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. A gente não sabia que a gente era capaz. No momento da guerra, no momento da batalha, é o momento que a gente se conhece de uma forma muito sem filtro. Odisseu se conheceu dessa forma e muitas vezes quando a gente vê uma parte da gente que a gente não gosta, a gente não quer aceitar. É sobre não aceitar algumas coisas, é sobre o ego que a gente tem de querer se manter relevante, de querer dizer que a gente é responsável por alguma coisa, de que foi por causa da gente que aquilo foi possível. A troco de quê? A custo de quê? Sabe? E a forma como o filme ele trabalha tudo isso é extremamente atual. E eu acho que é muito difícil você assistir esse filme e você não se relacionar em algum ponto com a trajetória de Odisseu. Se você for parar pra poder pensar, todos nós somos Odisseu em alguma coisa. Todos nós estamos adiando nossa volta pra casa porque a gente sabe que voltar pra casa, voltar pra aquele lugar onde tudo começou, onde a gente era de uma forma e a gente volta de uma forma totalmente diferente, é dolorido. Voltar é encarar, é ter que às vezes se despir do ego, é muitas vezes ter que enfrentar coisas que você não tá preparado, mas voltar pra casa não é um retrocesso, não é regredir, não é voltar a ser o que era antes, é o contrário, é você ter amadurecido, você amadureceu tanto que você tá pronto pra poder retornar como uma outra pessoa e mostrar pra todo mundo que você é uma outra pessoa. Então é sobre isso que a Odisseia fala, é sobre uma trajetória de autoconhecimento. Eu acho que é aquela história, né? Numa guerra, os espólios, o desfrute das coisas boas ficou pra aqueles que venceram a guerra. Então aqui nesse caso, se a gente for analisar como se o filme A Odisseia fosse uma grande guerra, os espólios, ou seja, conseguir desfrutar a Odisseia da forma que ela foi filmada, são pra poucos. Só que de nada adianta você ter seu nome numa canção de guerra, de nada adianta uma canção de guerra ser feita toda pra você se você é incapaz de pegar a essência, de desfrutar da mensagem da forma que ela foi feita para ser desfrutada. E eu acho que é aí que entra. Mostra que o filme Odisseia, ele não é para uma tela grande. Ele é um filme para pessoas grandes. É um filme para pessoas que elas não estão só preocupadas com a tecnologia ou só preocupadas com a grande imersividade. Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer para vocês que eu não adoraria assistir na IMAX 70. Eu adoraria pela imersividade. Mas o mais importante desse filme, o que faz a Odisseia ser ainda mais incrível, é a capacidade que ele tem, mesmo em telas menores, mesmo em telas pequenas, de passar a informação. Então, cara, se você quer assistir esse filme, eu super recomendo que você vá, independente da tela que você vai assistir. Se vai ser no XD, no X Plus, numa sala normal, numa sala de luxo, assista. Então eu queria saber de você, qual foi a sala que você assistiu? Deixa aqui nos comentários pra poder eu entender quais são as salas que a gente aqui no Brasil tá assistindo e de onde você é. E aí, se você curtiu esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e eu te vejo em breve com mais um vídeo aqui no canal. Então é isso, valeu!